Olá, gente, é com muito carinho que eu venho apresentar aqui alguns devocionais que estaremos fazendo aqui para o nosso IGTV, devocionais de fogo. É uma biografia de devocionais do Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke foi um dos maiores evangelistas do nosso tempo, morreu ano passado, em 2019, e ele também tem um ministério chamado Cristo para as Nações, espalhado pelo mundo, com muitas bases, Estados Unidos, Europa e Ásia, e foi um homem que ganhou mais de 77 milhões de almas para Jesus, a estimativa diz. Então, é um homem que deve nós apresentarmos como alguém que foi relevante no seu tempo. Jeremias capítulo 3,15 diz que Deus daria para nós, pastores segundo o seu coração, para nos apacentar com inteligência e com sabedoria. Então quero poder apresentar esses devocionais aqui diariamente com você, sempre nessa vibe de tardezinha. E eu quero deixar hoje o primeiro dia fazendo uma pergunta: Deus tem sido a sua prioridade? Deus tem sido a pessoa em primeiro lugar na sua vida? Eu quero ler um texto que está em Mateus 6,33, diz: buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem várias maneiras de começarmos essa nova etapa, esse semestre da nossa vida. E começar colocando Deus e comprometendo nossa vida com Ele é a melhor maneira de nós entendermos que Ele precisa ser priorizado na nossa vida de adoração, na nossa vida de devoção. E aqui nós iremos experimentar esse aquecer da palavra, ou seja, iremos experimentar um novo tempo espiritual, um despertamento, porque essa é a vontade de Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor. E a palavra também nos diz que nós devemos nos achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a prioridade que nós temos que buscar, até o próprio Jesus com 12 anos, em Lucas 2,49 ele diz: mais tarde ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, em João capítulo 9 e versículo 4. Só que no livro de Lucas 2,49 ele diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai. Você percebe que a prioridade da missão de Jesus sempre foi em agradar a Deus, em priorizar a missão que Deus havia dado a ele. E quando a gente enxerga assim, lembramos que um dos primeiros mandamentos que dá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 é: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o período para a gente arrumar a nossa adoração, priorizando a Deus todos os dias e buscá-lo fervorosamente. É quando você não passa somente a orar por coisas, mas você passa a orar por devoção e amor e paixão por Deus. Então nós queremos aprender nesse primeiro dia que esse mandamento, que nós não devemos ter outro Deus além do nosso Deus. Voltando a esse tempo de Moisés, a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a prioridade exigida de Deus para nós. Que nós possamos entender esse lugar de devoção. Não farás a imagem de escultura, também o texto continua, e não adorarás e nem terás e prestarás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, no verso 4 e 5 de Êxodo 20. Colocar a coisa correta, corrigir o nosso caminho para buscar Deus em primeiro lugar nesse ano, faz parte de toda pessoa que o ama. Agradar a Deus, tem certas adorações que Deus rejeita e tem certas adorações que Ele recebe. Quando a gente precisa expressar essa realidade de buscar a Deus não só pelo sucesso financeiro, não só por relacionamentos ou por network, ou até mesmo enfrentar situações e circunstâncias difíceis e buscar Deus nessa hora, eu sei que Deus nos recebe, mas quando a gente prioriza a colocar Ele como prioridade, como colocar Ele em primeiro da nossa vida, nós então estamos colocando Deus no lugar como zelo da nossa vida. Nós precisamos zelar por esse lugar, colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a clareza daquilo que nós vamos falar nesse primeiro dia. Uma outra coisa para terminar é que eu e você precisamos fazer uma oração. Oração esta pedindo para que o Espírito Santo traga luz e que possamos aprender a orar e buscar esse lugar, que o Espírito Santo nos ensine, nos lave com sangue, para que a gente possa aprender todos os dias, priorizar a Deus na nossa vida. Eu queria te dar algumas chaves aqui, chaves essa para você guardar a palavra. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, Josué capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, Mateus capítulo 6, 25 ao 34, Lucas 2, 49, capítulo 2, versículo 49, Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Essas são as palavras-chave para você estudar nesse devocional de fogo do primeiro dia. Que eu e você possa se firmar nas promessas de Deus, mas também se colocar nesse lugar de confiar e colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida.
Deus te abençoe e te aguardo amanhã para mais um Devocional de Fogo.